Boa noite, está no ar o programa Repercute com Roberto Bezerra. Hoje, dia 15 de nove de 2025, uma segunda-feira, e nós vamos trazer todas as matérias, todas as notícias que repercutiram nos principais jornais regionais do Brasil e do mundo. Então vamos começar o nosso programa. Hoje estamos contando com o apoio da Droga Pan, da Boutique de Viagens e também da BR Soluções em Esquadrias. E vamos lá para o primeiro bloco do nosso programa, que nós vamos falar das notícias regionais. O que foi destaque no Mato Grosso e no Centro-Oeste. Então vamos começar pela primeira notícia, que é o caderno de política. Aqui, as denúncias envolvendo emendas parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Essa fonte aqui é do portal E-Fonte. Então, o portal buscou informações no portal Transparência das secretarias de Ação Social, Secretaria de Cultura, e não obteve as informações devidas deste dinheiro que está sendo investido em grandes eventos. São valores vultuosos e que levou a um questionamento dos mato-grossenses. E é lógico que o cidadão tem o direito de saber como está sendo investido esse dinheiro, porque esse dinheiro é o dinheiro que eu, você e todos arrecadam para formar o orçamento do Estado, e nós temos que saber como ele está sendo investido. Então levou um questionamento, é o que tomou conta das rodas. Nós tivemos a Semana do Cavalo, que foi com dinheiro das emendas, vai ter novamente a Semana do Cavalo em Rondonópolis, teve vários outros eventos, concurso de lambadão, também que foi com esse dinheiro, e está tendo esse questionamento. Mas também nós estamos vendo grandes problemas na nossa sociedade mato-grossense. No caso, hoje nós tivemos, em frente à prefeitura, um manifesto de famílias que estão ocupando onde será o contorno leste. Essas famílias estavam ocupando lá e foram removidas e não tem para onde ir. Então é um problema, é um déficit habitacional que existe no nosso estado e que nós temos que resolver. É falta de dignidade, o ser humano não ter onde morar. E ainda mais se tratando de um estado tão rico quanto Mato Grosso, mas ainda não resolveu o seu problema habitacional. Eu queria pegar um gancho também e colocar outro déficit que existe aqui, principalmente na nossa capital. Hoje o mercado de trabalho ele não depende só do homem, a mulher tem uma participação também. E muitas das vezes as mulheres estão criando seus filhos sozinhas, mas para que ela possa participar do mercado de trabalho, ela tem que ter aonde deixar seus filhos. E aí aonde cria o gargalo, ela não tem aonde deixar, porque nós temos um déficit também de vagas nas creches. Então isso tem que ser resolvido, tem que ser tratado com atenção pelas nossas autoridades. Então essa foi a notícia da política em relação às emendas parlamentares da Assembleia Legislativa. Aí nós temos outra notícia que tomou manchete dos veículos de comunicação, que é sobre o agronegócio. Safra de soja e milho supera a expectativa, mas produtores reclamam do custo do frete. Esse é um problema recorrente que nós temos, histórico. Realmente, o nosso produtor é extremamente eficiente, consegue fazer uma grande produção no Brasil, mas na hora que ele vai vender, ele encontra o problema do preço do frete. E isso é um problema histórico. Nós temos hoje a única opção para escoar essa produção é pelo setor rodoviário. Nós temos timidamente o setor ferroviário que está chegando na região sul do nosso estado, ali em Rondonópolis, mas ele não atende todas as regiões. Então nós precisamos avançar sim, com outros setores, hidroviário, ferroviário, para que a gente possa escoar a nossa produção. Então, impacta mesmo. Hoje nós temos grandes guerras ocorrendo nos lugares onde são grandes produtores de petróleo. Você pega, no caso, a Rússia, que fornece praticamente 14% do petróleo do mundo, e ela está em guerra lá e sofreu sanções, não está podendo vender seu produto e está gerando falta de produto no mercado. Quando gera falta, o preço aumenta. Então isso aí está impactando diretamente no nosso escoamento de produção aqui. A outra notícia vem da infraestrutura.
Essa é da BR-163. A BR-163 está sendo duplicada pela concessionária Rota do Oeste, Nova Rota do Oeste. E o que está ocasionando? Até em função desse escoamento, né, nós estamos tendo aquele problema no SIG-PARE, que é onde está sendo executadas as obras, né, e ao mesmo tempo tem o fluxo de veículo e está sendo executado. E parece que está lento. Né, então a gente pede para que a concessionária Nova Rota cobre, exija dos seus fiscais que cobre as empresas que ganharam os contratos para a execução dessas obras, que elas acelerem para diminuir o transtorno, né, para os moradores de Mato Grosso. Então a gente pede aqui para a Nova Rota, né, que cobre aí as construtoras, para que acelere a execução dessas obras. Então lá, nesse primeiro bloco das notícias regionais, foi um apoio da droga PAN do Carlinhos. Você que precisa de remédio, é só você procurar o Carlinhos. É você ligar lá no 65 3644 368, seu remédio na mão na hora. Você vai falar com o Carlinhos, entendeu? Não tem perigo, às vezes você está com problema de não ter um carro para buscar o remédio e tal. Você falando com o Carlinhos, você vai resolver. Um abraço, Carlinhos. E vamos dar sequência aqui no nosso programa de notícias. Né? Agora vamos para as notícias nacionais. O que foi repercussão nos principais jornais, nos principais veículos de comunicação do nosso Brasil. Então, começando com a política também, o que continua sendo manchete nos jornais é a repercussão da condenação de Jair Bolsonaro pelo STF e os 27 anos de prisão. Realmente, isso continua dando pano para a manga, né? As discussões continuam, né? Muitos juristas questionam a forma que foi conduzido o processo, né? Há um questionamento lá desde o início, né? Onde o inquérito foi conduzido e coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes e aonde foi quebrado os princípios constitucionais que só quem, o legislador, quando ele elaborou a Constituição, ele deixou muito distante, né, o investigador do denunciante e do julgador. Então, ali, né, o ministro Alexandre de Moraes ele incorporou as três funções. Ele coordenou o inquérito, ele ofereceu a denúncia e depois ele também participou do julgamento. Então, eu vejo que naquele momento que foi questionado, né, do Alexandre de Moraes está conduzindo os inquéritos, né, foi questionado ao STF, o STF convocou uma sessão, né, e ali eles abriram uma exceção para que o Alexandre de Moraes conduzisse os inquéritos. Então ali abriu um tribunal de exceção. Isso foi até matéria, né, de um das nossas edições aqui. Então realmente ali abriu um tribunal de exceção e fica esse questionamento, porque foi violado princípios basilares da Constituição brasileira. Né? Então isso ainda vai dar muito pano para manga e tem muito capítulo essa novela ainda. A outra notícia vem da economia. Dólar e bolsa oscilam diante das incertezas políticas. Lógico, né? Essa relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, né? Esse relacionamento do presidente Trump com o presidente Lula não melhora, né? E só cria problema, né, para as nossas economias. E isso está levando o Brasil para uma dificuldade financeira tremenda, porque esse impacto já está sendo sofrido em vários estados. Hoje mesmo, o governador do Espírito Santo estava falando que o setor de pedras ornamentais, que tinha uma venda considerável, né, era o maior fornecedor dos Estados Unidos, já não tem mais como mandar. Também eles são produtores de gengibre, de pimenta, né, já não estão conseguindo, porque elas foram taxadas 50%. Então, vários estados já estão sofrendo as consequências da taxação americana. E isso quem paga é o povo. Tanto o povo americano quanto o povo brasileiro. Aqui o empresário, o empreendedor que fornecia. Lá o consumidor, os preços aumentaram. Então, realmente, quem está sofrendo é o povo. Vamos lá para outra notícia. Essa notícia é boa. É sobre energia. Né? O Brasil atinge marco histórico com 34% da matriz elétrica vindo da energia solar e eólica. Ó, essa aí é boa, hein? Porque nós dependíamos totalmente, né, da geração de energia hidro, né? E agora nós estamos tendo a eólica e a solar. Então isso é muito bom.
vamos torcer para que amplie, né, que os homens públicos dê condição para esses grandes geradores de energia eólica e energia solar para que eles continuem crescendo e que um dia a gente chegue a 100% de energia limpa. Essa é uma energia que não polui o nosso planeta e nós temos que incentivá-los, né? E vamos lá para mais notícias. Qual que foi a outra manchete aqui? Essa foi sobre a sociedade. Ó, polêmica sobre os impostos das blusinhas, o impacto nas compras internacionais. Realmente nós tínhamos grandes ateliês que produzia joia, né? E o setor informal comprava essa matéria-prima na China, né? E fazia seus trabalhos artesanais. Hoje não está sendo possível, porque a matéria-prima aumentou demais. Então, realmente, né, acabou esse setor, né? Tiveram que voltar a empregar em outras empresas, os seus negócios acabaram. Então, hoje é um questionamento sobre esse aumento de imposto promovido pelo governo Lula e por seu ministro Haddad, né? Tem que parar de aumentar imposto no Brasil. O brasileiro não aguenta mais. E das notícias internacionais, né, quem nos patrocinou foi a Boutique de Viagens. Você vai falar direto com o Homer. Né? Você falando com o Homer é um consultor de viagens. O Homer já rodou o mundo inteiro. Se você vai, às vezes você vai lá no site direto, compra a passagem, mas você não tem as informações. O Homer já foi em tudo. O Homer andou o globo terrestre inteiro. Se você vai para determinado local, ele já vai te dar a dica. Olha lá, você vai ter que proceder dessa forma. Tal. Então, procure a Boutique de Viagem. Você vai ligar lá no 65 33 24 3100. Fala com o Homer que você vai fazer a melhor viagem da sua vida. Vamos lá, vamos dar sequência. O último bloco sobre as notícias internacionais. Né? Olha o que é notícia internacional. Olha o que foi manchete nos principais veículos de comunicação do mundo. Olha o que foi. COP30. Né? Sabe o que é? Mas pena que não foi positivamente. Né? A COP30, que vai ser realizada em Belém do Pará, está tendo uma grande reclamação sobre os países, né, que vão participar, reclamando dos custos altíssimos das hospedagens, ameaçando presença de delegações mais pobres. Então, principalmente as delegações mais pobres estão questionando, né, o aumento que teve, né, das hospedagens. Realmente isso levou a um questionamento, né, de delegações de países mais pobres, né, porque vai ficar um absurdo, né, para que suas delegações venham ao país. Então, isso pegou mal para o Brasil. Né? Estão tirando vantagem, né, de um grande evento, né, climático que foi convidado todos os países que pertencem à ONU, e aí estão tirando vantagem disso, e isso não pegou bem para o Brasil. Tá certo? Agora, sobre os Estados Unidos, o governo americano avalia sanções diplomáticas ao Brasil após a condenação de Bolsonaro. Realmente, né, eles estão fazendo um trabalho jurídico lá, né, para que não fique nenhuma brecha, e realmente o Brasil está na mira para ser sancionado. Não só o Brasil, mas como os membros do STF, né, seus familiares. Então está todo mundo correndo o risco de sanção, e pelas informações que nós temos, é que isso vai ocorrer mesmo. Né? É questão de dias aí. Então essa relação, né, entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro está muito ruim. Né? Nós não sabemos aonde é que vai chegar. Chegou até o absurdo da porta-voz da Casa Branca falar que, além de usar as sanções, né, poderia usar até equipamentos militares, né, contra as violações que o Brasil está promovendo a seu povo. Então é complicado, já estão enxergando nós quase como a Venezuela, né, um país de violações. Agora essa notícia que vem da Europa. Crise energética na Alemanha gera preocupação com o próximo inverno. Realmente, né, os países europeus dependiam do fornecimento de gás, né, da Rússia. E aí, com essa guerra que a Rússia promoveu invadindo o território ucraniano, levou às sanções, né, da União Europeia. Então, eles próprios que consumiam gás pararam de comprar. Só que isso geraram um problema. Não está tendo quem forneça esse gás para eles.
Então é um problema, né, e isso está impactando a vida dos europeus, né? Essa é uma situação delicada, né, sobre a Europa. A Ásia. China acelera investimentos em tecnologia verde, ampliando liderança mundial no setor. Realmente, hoje está tendo um questionamento. Muitos habitantes do mundo estão deixando de comprar produto chinês em função deles não respeitarem as legislações ambientais. Eles são os maiores poluidores do mundo, né? O chinês hoje polui sem medida, né? E eles vão ter que tomar algumas atitudes nesse sentido. Para quê? Porque eles moram aqui no planeta também, né? Eles têm que tomar algumas atitudes para poluir menos o nosso planeta. Então, que fique aí, né, um alerta para os chineses. Eles têm que se mover nesse sentido mesmo, né? Tem que se atentar. Vamos ver se eles vão participar da COP30 e qual vai ser o posicionamento deles, né? Nesse terceiro bloco das notícias internacionais, quem patrocinou nós foi a BR Soluções em Esquadrias. Você vai falar direto com o Fabinho, com o dono da BR Soluções em Esquadrias. É material de primeira e tem muita mercadoria para fornecer, porque às vezes você começa a ser atendido por uma empresa e vai faltar, né, a matéria-prima para você terminar sua obra, sua construção. Você, tratando com a BR Esquadrias, não vai ter esse problema. O Fabinho tem muita matéria-prima, né? Então, fala direto com o Fabinho. O telefone é 6599-279-6290. Você vai ter as melhores esquadrias do Brasil na sua obra. Vamos lá! Então, encerrou mais um programa Repercute. Eu queria pedir aqui para você, né, tem aquele joinha embaixo do vídeo, aperta aquele joinha, né? Na hora que você aperta aquele joinha, você vai estar ajudando a propagar essa notícia para mais pessoas, porque o algoritmo, né, do YouTube, ele entende que essa matéria é relevante, então ele vai estar levando essa notícia para mais pessoas. Então eu peço para você que aperte ali, clique ali no positivinho e se inscreva também, você que tem o YouTube, se inscreva no meu canal, que assim você fortalece o meu trabalho junto, né, ao YouTube. Então eu quero contar aí com o apoio de todos e chegamos ao final de mais um programa Repercute com Roberto Bezerra.